Olá, pessoal! Vamos falar um pouco sobre imagens vetoriais, desenho vetorial, a partir do Illustrator, e já vamos ver como resolver o último exercício, que é o projeto de exposição. Tá? Então, quando a gente abre o Illustrator, poderia ser o Corel. O Corel é um pouco mais amigável do que o Illustrator para o usuário inicial, mas eu vou utilizar o Illustrator porque é o que nós temos no laboratório 801. Então ele abre essa janela, me permite abrir um arquivo existente ou um novo. Então eu vou pedir um novo, só para a gente poder olhar aqui a janela que abre e que me dá uma série de opções aqui, já pensando na saída que esse meu projeto vai ter. Ele já tem aqui algumas pré-definições, 1 a 4, e que eu posso alterar aqui na lateral e fazer formatos arbitrários, inventados, tamanhos, enfim, que me interessem. Provavelmente vocês vão se interessar em trabalhar com centímetros, que é o mais fácil da gente pensar, ou em pixels, se estiverem preparando material para a web. Tá? Orientação da página, etc. Vejam que ele já me dá aqui uma opção de trabalhar com mais de uma página, coisa que o Photoshop e similares não fazem. Por quê? Porque eu estou pensando aqui já numa saída que pode ter mais de uma página, seja por variações de uma ilustração, seja porque, que é o nosso caso aqui, estou preparando um projeto que vai ser finalizado no formato PDF, então ele tem várias páginas mesmo. A gente pode colocar aqui só para ver como é que ele aparece. Modo de cor, etc. Já estamos familiarizados com isso. Também posso ter outras opções aqui para definir qual é a unidade que eu estou trabalhando. Todas essas informações se repetem aqui. Estou criando um novo documento, então, fiz essas duas pranchetas aqui, essas duas páginas para eu trabalhar. Se eu quiser alterar formatos, movimentar elas, estão muito perto, preciso de mais espaço para desenhar entre elas, eu clico neste botãozinho aqui, que está na minha caixa de ferramentas, e aí eu posso movimentar as pranchetas, enfim, alterar formato, criar uma nova, etc. Tá? Nesse botão. Depois que eu criei, então que eu já estou trabalhando com o arquivo, vocês vejam que eu tenho uma aparência muito semelhante à aparência que eu tinha no Photoshop. Caixa de ferramentas aqui, menu principal, menus secundários que vão me dar as customizações relativas às ferramentas e mais aqui algumas caixas de opções aqui de janelas que, se para vocês elas não estiverem aparecendo, eu continuo podendo chamar tudo por aqui no menu janela. Bom, mais do que essa questão de poder trabalhar com várias páginas ou pranchetas, a questão essencial do desenho vetorial é que ele trabalha da seguinte forma. Vou pegar a ferramenta caneta. Quando eu pego a caneta, eu tenho aqui uma série de opções de configurar esse traço que a caneta vai fazer. Espessura da linha, etc. Depois eu posso alterar isso depois do traço ter sido feito. Por quê? Porque ao contrário da imagem bitmap, que eu preciso atribuir uma cor para cada pixel, eu tenho um mapa de pixels e uma informação de cor para cada um deles. Aqui não é dessa forma que eu vou trabalhar. Eu tenho pontos âncora, também chamados de nós, e entre eles um tipo de linha. Vejam, eu só estou clicando e fazendo esses pontos. Entre esses nós, o tipo de linha pode ser uma linha curva e dos diversos, tudo que vocês imaginarem. Então, se eu clicar e arrastar aqui, vocês vejam que o nó abre essas duas alças, esses dois vetores, e aí me permite
trabalhar diferentes aberturas, ângulos dessa curva. O arquivo gerado por esse tipo de desenho aqui não é um arquivo tão pesado quanto as imagens bitmap, porque ele não precisa gravar informação de cada pixel. O que ele guarda no arquivo, no final das contas, é essa equação matemática que dá conta de posicionar esses nós e o tipo de linha entre elas. É por isso, né, que eu consigo, por exemplo, usando aqui as ferramentas de seleção, vejam que eu tenho 2 tipos de seleção, né, eu consigo tratar desses desenhos aqui como se eles fossem objetos. Posso reposicioná-los, né, posso rotacionar, sobrepor, alterar a cor e posso, inclusive, né, alterar o tipo de curva que eu tinha aqui modificando o meu desenho de uma maneira mais direta do que eu tenho no Photoshop e similares. Porque é uma outra natureza de imagem, uma outra natureza de desenho aqui que a gente vai trabalhar, né? Vejam que com essa flecha branca aqui, que é a ferramenta de seleção direta, eu consigo alterar o desenho no seu nó. E ele recalcula, né, o software recalcula e me devolve aqui uma outra imagem. Quando eu estou com um desses nós, desses pontos âncora selecionados, né, abre essas opções aqui de trabalho, né, e que eu posso alterar o tipo de linha de direcionamento da curva, etc. Posso acrescentar novos pontos, né, já no... Né, porque quero tornar a curva mais complexa aqui, enfim. Tudo isso é possível de se fazer e ele vai recalculando, certo? Quando eu estou trabalhando com esse tipo de imagem, como ele é um cálculo, resultado de um cálculo, eu posso aumentar e diminuir sem me preocupar com resolução, enquanto eu estou trabalhando com o vetor. E vocês também podem mexer por aqui, né, na transformação e digitar um valor, caso queiram um valor específico, por exemplo. Bom, as coisas que eu posso fazer com esses objetos aqui, então cada coisa inserida, né, é um tipo de objeto, estão nesse menu aqui, né, e que envolve trazer o objeto para frente, né, recuar etapas, os tipos de transformação e outras opções um pouco mais complexas que vocês podem experimentar, né, enquanto trabalham. Além dessa linha, então, dessa forma de trabalhar com a caneta, ponto a ponto, eu tenho, claro, formas já pré-definidas, que também são manipuláveis aqui nos seus pontos âncoras. Então, eu posso trabalhar a partir de uma forma pré-definida e deformar ela, por exemplo, mas também posso, né, criar linhas. Talvez seja interessante, bastante interessante para nós conhecer aqui o lápis, que vai me... Deixa eu desmarcar a seleção aqui para mostrar como é que fica o menu, né? Que vai me permitir ter um traço mais solto, interessante para os ilustradores por aí, né? Eu posso escolher até um tipo de linha, espessura desse traçado, cor, etc. Né? Cor da linha por aqui. Cor do preenchimento, posso deixar sem nenhum preenchimento também. Aí vejam como ela se comporta.
dependendo do que a gente estiver trabalhando, ele vai fazer um tipo de linha. Zoom por aqui, para aproximar. Vejam que ele dá uma suavizada. Enquanto eu tô riscando, ele já tá ali, ele faz uma coisa mais, uma linha um pouco mais quebradinha, mas quando eu solto, ele se esforça por suavizá-la, e isso vai trazer efeitos diferentes dependendo do tipo de linha que eu tô pedindo aqui, tá? Depois desse traço, por mais solto que ele pareça ser, eu posso, né, vir aqui e trabalhar diretamente nas âncoras e deletar alguma coisa, por exemplo, né? Ou alterar mesmo a direção das curvas. Essas são, então, as características básicas desse desenho vetorial. Com isso, vocês conseguem fazer ilustrações vetoriais, desenhos bastante interessantes, né? Consigo trabalhar com a cor aqui, vocês já viram, tanto por aqui, mas também posso alterar isso depois do traço já feito, coisa que quando eu estou trabalhando com o bitmap fica mais complicado. Não consigo fazer essas edições com tanta liberdade. Bom, a série de trabalhos que vocês vão ter que fazer, vocês podem usar aquelas técnicas vistas na unidade anterior, mas vocês podem também trabalhar com desenho vetorial e produzir imagens vetoriais, tá? A partir usando o Illustrator ou o Corel, e vocês podem inclusive combinar os dois softwares, né, os dois tipos de software, trabalhando alguma parte em vetor e exportando, né, quando a gente tem a opção aqui de exportar, e depois abrir isto no Photoshop, por exemplo, e combinar com uma fotografia, né? Ou posso trazer uma fotografia para cá ou uma imagem trabalhada previamente no Photoshop e acrescentar desenhos vetoriais por cima, tá? Tudo isso é possível de fazer. Só não esqueçam de me contar, então, quando entregarem essas imagens, quais foram as ferramentas e softwares que vocês utilizaram, tá? Independente de vocês optarem por trabalhar as imagens por aqui, né, vocês têm que fazer a parte final do exercício, que é abrir o arquivo PDF, que vocês fazem o download do Moodle, que tem a planta baixa da Pinacoteca. Ele é um arquivo .pdf e eu estou abrindo e não inserindo ele como imagem, porque o Illustrator consegue lidar com PDFs e o arquivo vem em alguma medida editável. Então, para mim pode ser interessante, porque eu posso, por exemplo, eu tenho aqui na planta as informações relativas às dimensões do espaço. É interessante, é muito necessário para eu saber que medidas são essas, né? Poder dividir o espaço, mas talvez na hora de colocar as obras aqui, isso me atrapalhe, eu posso querer deletar essas informações, né, para ficar melhor visível ou até colocar aqui, digamos, num tom mais clarinho para não contrastar com as outras informações que eu vou acrescentar nesse arquivo, tá? Quando eu estou organizando, então, planejando uma exposição, eu preciso considerar o espaço real que eu vou ter disponível para dividir, né, para distribuir as obras sobre. Né? É por isso que é importante a gente considerar esse detalhe aqui da planta, né, que é a escala. Esta planta aqui, da maneira com que ela foi aberta, né, que é desenhada numa folha de formato A4, ela vem planejada para ser escala 1%. O que isso significa? Que a cada 1 centímetro desenhado aqui valem 100 centímetros no espaço real. É importante, então, para quando eu estou trabalhando com este tipo de informação aqui, trabalhar com a ferramenta medida. Vejam bem, não estamos falando de arquitetura, mas de poder planejar, dividir o espaço entre os artistas dessa nossa exposição imaginária. Tá? A ferramenta medida funciona da seguinte forma: com ela selecionada, eu clico num ponto, arrasto, né, até o outro ponto. Aqui eu tirei, não peguei no lugarzinho certo, mas agora vou fazer melhor. Né?
E aí ele abre essa caixa de informações e me dá aqui, né, estas informações. Se eu pegar bem no certinho, né, ele fica um pouco mais preciso. E aí vocês reparem que o que eu tenho desenhado aqui, escrito na planta, é que este espaço tem 3 metros e 55, 355 centímetros, né, no espaço, e quando eu tirei a medida, ficou um pouquinho, uma pequena diferença, mas eu tenho aqui 3,57, né? Então tá bastante próximo. Se eu tivesse caprichado, né, eu aumento o zoom aqui, eu consigo fazer com que isso fique ainda mais preciso, certo? Isso pode ser interessante para quando estou distribuindo aqui, ter uma noção, que distância que eu tenho da porta, que distância que eu vou ter da esquina aqui, né? Quero centralizar, quero manter meio metro de distância entre uma imagem e outra, por exemplo. Bom, e aí vocês vão começar a desenhar nesse espaço, vocês vão combinar em grupo, né? Como é que vocês dividem esse espaço, quanto espaço para cada um dos artistas, se as imagens que vocês vão apresentar nessa exposição, elas vão ser impressas, né? Que tamanho que elas vão ter, se elas vão ser projetadas, se são telas, monitores, computadores, né? De repente eu preciso de um nicho, porque um dos trabalhos é em formato de livro de artista, ou eu quero apresentar algumas das imagens sobre uma mesa com tampo de vidro. Então vocês vão desenhando esses elementos aqui. Vocês podem inventar uma série de códigos e de legendas para a organização do projeto de vocês. Por exemplo, eu poderia definir que cada um dos artistas vai ter uma cor específica, e aí quando eu desenhar, estou separando aqui, que o artista X, né, tem uma imagem impressa de 2 metros, afinal de contas a exposição é imaginária, eu posso esbanjar, né? Não preciso me preocupar com o custo disso. Então, um dos artistas vai ser essa cor Bordeaux, por exemplo, né? E aí eu estou delimitando aqui, né, cada uma dessas imagens, por exemplo, né? Tem uma aqui e uma outra de 1 metro, digamos. Então, eu estou tomando cuidado aqui, já que eu estou trabalhando na escala. Posso garantir o alinhamento entre elas, né, para o meu desenho ficar bem colocado. Opa, cuidado que eu tinha alinhado a prancheta, mas eu queria alinhar a seleção, então volta atrás. Agora sim, alinhar a seleção, certo? E posso distribuí-lo melhor aqui nesse espaço. Vou usando a ferramenta da medição aqui, né? Para dizer, tenho meio metro, 0,6 metros aqui de distância entre uma e outra, enfim, para definir esses espaços. Digamos então que eu vou atribuir uma legenda, eu posso usar a ferramenta texto aqui. Vejam que ele já vem com um texto padrão ali, mas eu altero. Né? Tenho toda uma série de opções de texto aqui. Escolher fonte, né? Propriedades deste texto. Então, digamos, obra A, e vou duplicar aqui para não ter que refazer os. E obra B, tá? Aí, digamos que eu distribuí aqui tudo já, todo o espaço tá nas opções de alinhamento aqui, né? Objeto-chave, por exemplo, quero que. Digamos que fiz tudo isso. Vou colocar aqui aqui no meio, né? Vou ter uma mesa com as obras, então, digamos, né?
outras obras aqui. Posso... Digamos que essa aqui é a obra C. Inventem o código de vocês, tá? Eu só tô dando alguns exemplos. Né? De como lidar com isso. Então, depois de distribuído todo o espaço, então eu vou fazer uma nova página para colocar as informações sobre as obras. Então, incluir uma nova página. E eu vou querer aqui trabalhar com as réguas para poder chamar umas linhas guias aqui, estabelecer uma margem. Elas não servem só para isso, eu poderia, quando eu quero alinhar objetos, garantir algum tipo de alinhamento, eu posso usar essas linhas. Vocês vejam, é só puxar, né? Da régua, eu clico e puxo para determinar para que essa linha passe a fazer parte da minha página aqui, mas ela só tem uma visualização enquanto estou trabalhando no Illustrator. Quando eu for imprimir ou quando eu for exportar, né, esse PDF, essas linhas deixam de existir. Elas só servem como guias para gente trabalhar. Então, digamos que aqui eu vou colocar, né, o título da exposição, enfim. Posso colocar, um texto introdutório, algo desse gênero. Né? Posso criar uma diagramação que tenha a ver com esteticamente, né? Que tenha a ver com o conceito da exposição que vocês inventaram, enfim. E vou começar a inserir as miniaturas das séries. Deixa eu pegar lá na mesa aqui um trabalho da Regina Silveira, só para servir de exemplo. Olhem só. Quando eu peço para inserir um arquivo, então, que é um arquivo bitmap, ele fica preso no cursor, digamos assim, e me permite escolher um lugar. Eu posso, então, já deixar ele alinhadinho aqui. Neste caso, era uma imagem muito grande. Preciso reduzir de tamanho, né, porque ela vem no formato original, ou, né, se eu clicar e arrastar, ela já fica limitada nesse campo que eu arrastei, tá? Então, eu vou colocar aqui... Essa é uma maneira de organizar um projeto, né, gente? Vocês podem inventar outras formas, mas digamos, então, aqui, que essa aqui era a obra A. Então, eu vou colocar aqui ao lado as informações. Obra A se refere ao artista tal, tem determinado título, foi usado tal técnica, formato, data. Né? Posso repetir aquela cor, enfim, né? Posso lidar com outros códigos, posso querer trabalhar as diversas formas de alinhamento aqui. Qual é o objeto-chave? É este, por exemplo. Quero alinhar sempre por baixo. São formas de trabalhar. E aí vou fazendo isso para todas as obras. Essa é uma forma
né, de organizar um projeto de exposição. Não é uma regra, mas é uma forma. Vocês precisam fazer o projeto, né, ter esses dados todos presentes, a ocupação do espaço, mas vocês não precisam usar exatamente este formato. Há uma informação importante que quando a gente está importando, né, inserindo essas imagens que são bitmaps, olhem o que acontece aqui, né, nessa parte do menu. Ele me dá a informação de que eu tenho um arquivo vinculado. Né? Que objeto é esse? Ele é um objeto vinculado. Quando eu pego aqui, ó, ele me dá informações sobre o retângulo, por exemplo, que é um texto, né, tipo de tipografia, né? É um texto. E quando eu tenho uma imagem dessas, ele se apresenta como um arquivo vinculado. Ele guarda aqui o nome original, né? Que tipo de imagem ele é, as DPIs que ele tem, tá? Essa é uma estratégia do Illustrator que o Corel, por exemplo, não faz, né? Que é de não incorporar imediatamente a imagem, né? Mas faz criar um vínculo a um outro arquivo. Se eu deixar o meu arquivo desta forma aqui, enviar para o colega, concluir a parte dele, por exemplo, né, inserir as obras dele, vai dar um erro de leitura, né, no meu colega, porque quando o colega baixa no seu computador, ele não vai ter esse original aqui, Regina Silveira 1.jpg, e aí ele vai ter o arquivo do Illustrator, não vai conseguir encontrar, né, este arquivo e vai dar um erro, uma visualização em baixa resolução, etc. Tá? Então, quando eu estou trabalhando em grupo, ou preciso transportar um arquivo aberto que ainda está, né, em trabalho, eu tenho duas alternativas. Ou eu mando esses JPEGs todos juntos, por exemplo, ou eu incorporo clicando aqui no botão. Né? E ele passa agora, ó, vejam que ele vira um outro tipo de arquivo, ele tem outras informações aqui, ele passa a ser um arquivo incorporado aqui. Né? O meu arquivo, o tamanho do arquivo do Illustrator, esse aí, ou esse PDF, fica mais pesado a partir desse momento, com a imagem incorporada. Tá? Então, são formas de trabalhar. Ele deixa vinculado para poder deixar o arquivo mais leve, mas aí a gente não consegue transportar, precisa levar essas imagens juntas, certo? Isso vai ser importante para o momento em que vocês estão trabalhando em grupo, precisam enviar os arquivos de um lado para o outro, né? Vocês vão ter que se organizar e aí precisam levar isso em consideração. Tá? Para mim, vocês não precisam mostrar este projeto no formato aberto, né? Para mim, vocês vão salvar como um PDF. Então, cuidar aqui para salvar todas as páginas, porque eu poderia só salvar uma delas, criar arquivos com partes, ou digamos que eu fiz vários desenhos, produzi várias imagens, várias composições aqui, algumas eram apenas exercício, estou escolhendo quais que vão finalizar, aquela que vocês têm que imprimir, por exemplo. Então, eu salvo só o intervalo determinado, né? Mas no caso do projeto, vocês vão exportar tudo. Tem algumas opções de compactação, né? Se vou querer reduzir ou não, às vezes é importante por conta do peso do arquivo, né? E dependendo da saída. Salvar PDF. É isso, pessoal. Este é o exercício o último exercício da nossa disciplina.